Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje, 29 de dezembro de 2023, nos encontramos no livro de Mateus, no capítulo 10. Diz o texto da palavra do Senhor. É um capítulo bem rico, né? Ele vai falar da escolha dos 12 discípulos, vai dar instrução de como deve ser feita a obra de Deus, vai exortar, porque no caminho da jornada, nessa jornada de transmitir o Evangelho, a gente encontra vários obstáculos, então ele vai admoestar, ele vai nos estimular, ele vai falar das dificuldades e ele vai falar das recompensas, né? Então vamos à leitura. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, e Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12, dos versos 5 até o verso 15. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Eu quero destacar versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalho do seu alimento. Digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirar. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não a for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão.
Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamarem Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai aos irados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então está diante de nós o capítulo 10 de Mateus para o dia de hoje, para a nossa reflexão. Quero destacar o versículo 8: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeste e de graça dai. Queridos, o capítulo 10, Jesus concede autoridade. Na verdade, ele concede poder sobrenatural aos seus discípulos para vencerem a força do maligno. O capítulo 10 também nos traz o ensino ao servo de Cristo a ter uma atitude de fé diante da obra missionária, que deve ser realizada com uma atitude de fé, com uma atitude simples, de acordo com a comunidade de fé que estamos inseridos. Também vai nos mostrar o que fazer diante das perseguições, Que em meio à perseguição, a obra de Deus foi realizada de forma dramática. Jesus ensina que os seus discípulos deviam sacudir o pó dos sapatos diante daqueles corações duros. Quando eles encontrassem pessoas de coração duro, não era para ficar ali perdendo tempo com aquela pessoa que tem um coração duro. Porque a salvação, ela é um presente de Deus, ela é valiosa demais. Então não se deve perder tempo com quem tem coração duro, com aquelas pessoas que estão com o espírito de orfandade, são órfãos e vão viver a vida inteira órfãos, porque para
aceitar a mensagem de Cristo, precisa aceitar a mensagem de salvação, aceitar que Jesus é Senhor absoluto da sua vida, né? Então, o capítulo 10 também traz para nós a advertência de que não devemos temer o homem, mas nós devemos temer sim a Deus, que pode lançar a nossa alma no fogo do inferno, que pode trazer para a nossa vida o castigo eterno. Devemos temer a Deus, né? E também, que coisa linda que fala aqui no capítulo 10, vai falar sobre a providência. Fala da providência divina, que nós valemos muito mais do que qualquer outra criatura criada. Aqui ele citou os pardais, mas que nós valemos muito mais do que qualquer outra criatura, que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, né? Que Deus conhece, né? É interessante que ele diz, olha, versículo 26, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, né? Isso diz de providência divina, nada está oculto aos olhos de Deus. Deus conhece toda a nossa situação. Deus sabe daquilo que nós precisamos, né? E o capítulo termina com as recompensas, fala de que cada um de nós deve levar a sua cruz, né? Que nós não devemos deixar os nossos familiares interferir na nossa fé, né? É isso que ele quer dizer quando ele diz, olha, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que os nossos parentes, nossa parentela, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos cônjuges, não devem interferir na maneira como cremos, na maneira da nossa fé. Temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar para Ele, temos que confessá-lo, né? Temos que recebê-lo, né? Como o versículo 40. Quem me recebe a mim, né? Me recebe o Pai, né? Então, queridos, o capítulo 10 traz para nós essas riquezas, né? Traz entendimento, é rico em aprendizado, que nós possamos trazer para o nosso dia os aprendizados desse capítulo. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Pai. Queremos te adorar nessa manhã, Senhor. Te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Te adoramos, Pai, porque hoje o sol nasceu, as tuas misericórdias se renovaram, nos dando a oportunidade, Pai, de fazer a coisa certa. Então, Paizinho querido, nós te adoramos. Rendemos a Ti, ó Deus, toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória pertencem a Ti, Pai. Queremos Te entronizar, ó Deus, neste lugar. Entronizamos o Senhor neste lugar. Queremos declarar, ó Pai, que só Tu és Deus neste lugar. Declaramos, ó Deus querido, o Teu poder, a Tua majestade, a Tua glória neste lugar. Pai querido, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Pai, eu Te louvo e Te agradeço, Pai, pela minha vida. Eu Te louvo e Te agradeço pela minha família. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, por ter o privilégio de Te conhecer. Eu Te louvo e Te agradeço, meu Deus, pelo privilégio que tenho de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de poder aprender de Ti, Pai, que és manso e humilde de coração. Eu Te louvo e Te agradeço. Pai, quero Te pedir perdão se em algum momento desse dia de hoje eu vier, ó Deus, a Te entristecer. Pai, eu Te peço perdão, que o Senhor venha com Teu poder me purificar,
Santifica, Senhor, a minha mente, o meu coração, as minhas intenções. Santifica, Senhor, as minhas intenções. Que as minhas atitudes te honrem, Pai, porque Tu és digno de ser honrado, Senhor. Paizinho querido, quero orar pelos meus amigos de perto e os meus amigos de longe. Quero orar, ó Deus, pelos meus familiares no dia de hoje. Quero apresentar ao Senhor, ó Deus, a vida da Carla Fabiana, Pai, na sua luta contra o câncer. Paizinho querido, que o Senhor traga para ela entendimento, que o Senhor traga para ela, Pai, sabedoria, que o Senhor se revele para ela, Pai, que o Teu Santo Espírito possa convencê-la, Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que ela tenha um encontro verdadeiro com o Deus vivo e verdadeiro, o único que pode curar totalmente a sua enfermidade. Pai, eu peço a Ti, Pai, cura totalmente a enfermidade da Carla Fabiana, que ela tenha vitória, Pai, nessa luta dela contra o câncer. Deus, eu oro a Ti pela vida da Ivete. Pai, eu Te agradeço pela recuperação da cirurgia. Pai querido, eu coloco a vida dela no Teu altar. Eu também peço a Ti, ó Deus, que ela possa ter um encontro real com o Deus vivo e verdadeiro. Pai querido, que apenas haja lugar nesses corações para o Deus vivo e verdadeiro. Pai, quebra toda ação que não vem de Ti, toda ação, Pai, todo entendimento errado, toda sabedoria humana que caia por terra em nome de Jesus, e que aonde há sabedoria humana, Deus, haja lugar, ó Pai, para a sabedoria divina. Pai, que toda ação idólatra, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação idólatra em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor que o Senhor reine nesse lugar, nessa família. Deus de poder e de graça, toma aqui o Teu lugar. Toma aqui o Teu lugar, Pai, nessa causa. Nós colocamos essa causa diante do Senhor. Pedimos a Tua bênção, pedimos, ó Deus querido, o poder sobrenatural do Senhor neste lugar. Pai, toma, Deus querido, aqueles amigos queridos, Pai. Eu oro a Ti, Deus, pela vida da Marluce, do Zé Gomes, seus filhos e netos. Eu oro a Ti, ó Deus, pela Edith, pelo Bruno, pela Nara, seus filhos e netos, pela Sandra, Pai, pela salvação, Deus querido, a salvação, Pai, da Sofia, do Lucas, a salvação, Deus, do Everton, da Tainara, Deus querido, o cuidado das Tuas filhas nesses dias de festa, que o Senhor as esconda atrás da Tua cruz. Eu oro pelo meu filho que está em viagem, guarda, livra, protege. Eu oro, Deus, pelas minhas filhas, ó Pai, que o Senhor esteja com elas, Pai, provendo na vida delas cuidado, proteção, cuidado do Senhor. Pai, quero orar a Ti, ó Deus, pela vida da Cláudia lá em Gaivotas, que o Senhor esteja com ela, Pai, que o Senhor aguarde, que o Senhor a proteja, que o Senhor dê a ela, Deus, o entendimento de quem Tu és, Pai. Levanta pessoas para chegar para próximo, para chegar perto, para compartilhar Teu amor, Tua graça. Deus de poder, entra ali com Tua salvação na vida da Patrícia, na vida do Adriano, Pai, os sonhos, realiza os sonhos, Pai. Realiza os sonhos das minhas sobrinhas, Deus. Paizinho querido, entra com providência, Pai, de sustento. Entra, Deus, traz a Tua graça sobre essas vidas preciosas. Pai, eu oro a Ti pelas famílias do projeto. Deus, onde houver ali uma família precisando, necessitada, que o Senhor entre ali com a Tua boa mão, providenciando, Pai, cuidado, proteção e provisão. As crianças ali do projeto, a equipe do projeto, Deus, cuida de cada um, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Pai, nós precisamos tanto do Senhor.
Deus, eu te louvo e te agradeço pela vida do meu pai. Obrigada pela saúde dele. Obrigada, Deus querido, porque ele tem a alegria do Senhor para viver junto com seus filhos e netos. Deus, muito obrigada. Guarda meus irmãos e irmã. Deus querido, meus sobrinhos e sobrinhas. Pai, que a tua boa mão esteja sobre cada um. Traz, ó Deus, libertação, Pai. Pai de amor, liberta aqueles que estão, ó Deus, afundados nos vícios. Liberta aqueles que estão afundados no vício, Senhor. Traz libertação, Pai. Deus de poder e de graça, aqueles que estão afundados nas dívidas. Deus de poder, tenha misericórdia, Pai. Ó Deus, que o dia de hoje seja um dia de louvor, de honra ao Teu nome. Pai, eu entrego o dia de hoje para o Senhor e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós te pedimos a tua bênção, o teu cuidado, a tua proteção para a nossa viagem de volta para casa. Acampa teus anjos, Pai, guerreiros, ministradores, para nos guardar, para nos abençoar. Paizinho querido, cuida das nossas vidas, Pai. Deus, eu oro pela Luzia, pela sua recuperação da cirurgia. Cuida dela, Pai. Cuida ali do Nene, do Idemar. Paizinho querido, toma os nossos familiares nas tuas mãos. Que eles possam ser alcançados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua proteção, pela tua provisão. Que haja paz nesses corações. Esta é minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir.